Dizem que ninguém morre de amor, é verdade. Mas às vezes dá uma febre, uma angústia no peito e uns bons dias de cama. Quando você precisa terminar uma relação e superar, parece que o coração ele dá um bug ali na logística. Aí a gente se promete que nunca mais vai se apaixonar, que amor é cilada, mas passa um tempo e acontece do amor aparecer de novo. E é porque, de certa forma, amar é fácil. Difícil é o depois, difícil é confiar quando você lembra tudo que você passou. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o fim que ainda dói, sobre o medo que trava e quando surge a oportunidade de recomeçar. Porque o amor ele pode até não ser eterno, mas o desejo de voltar a sentir, esse, graças a Deus, é bem teimoso. Oi, eu sou Fernanda Lassalle e este é o Margens do Caderno, um podcast sobre tudo aquilo que a gente pensa, sente, rabisca, mas nem sempre publica. Aqui eu venho falar comigo e com você sobre o que fica nas entrelinhas da vida real. Mais um dia de episódio do Margens do Caderno para a gente começar a nossa semana conversando e falando aí dos nossos rabiscos, das nossas anotações, dos nossos sentimentos mal resolvidos ou bem resolvidos. Mas eu adoro ter a sua companhia. Se você gosta do podcast também, aproveita para curtir, independente da plataforma que você está vendo ou só ouvindo. E me deixa o seu comentário também, porque inclusive o seu comentário pode virar um episódio por aqui, como é o caso do episódio de hoje, que foi muito pedido por vocês no Instagram. Então aproveita para me seguir como Fê Lassalle ou no Instagram do podcast Margens do Caderno, onde você acompanha os cortes também. Bom, vocês pediram muito um episódio sobre como voltar a amar, né? Como amar de novo depois de uma decepção. E, gente, vou confessar para vocês que eu já me fiz essa pergunta. Se você caiu de paraquedas aqui no meu episódio, vou te contextualizar do porquê alguns seguidores têm me pedido esse tema, né? Esse assunto tão do cotidiano e que em algum momento na vida qualquer um de nós vai viver ou já viveu. É justamente porque eu passei por um divórcio que foi muito difícil para mim. Eu moro no Chile, então também teve contextos envolvidos de se divorciar estando longe da família, enfim. E eu tenho até um vídeo, se você me acompanha no YouTube, eu tenho um vídeo no canal contando todo esse processo e como isso pode te ajudar. Então as pessoas meio que ficaram curiosas realmente de como eu consegui depois estabelecer a minha vida, amar de novo e me casar novamente. Então eu espero que a minha experiência de alguma forma possa te ajudar. Vamos começar do começo? Vamos começar falando que ninguém ensina a gente a terminar, ou pelo menos como vai ser esse pós-término, né? Porque a gente só descobre mesmo quando vive. E o fim de um relacionamento, mesmo quando ele está resolvido dentro da gente, é estranho. É estranho porque nós não lembramos mais como é a nossa rotina sem aquela pessoa. A gente sente falta, né, daquela voz conhecida ou de determinadas coisas que eram feitas na presença daquela pessoa, do bom dia que talvez já fosse garantido. É como se o corpo da gente estivesse programado para um toque, uma palavra, uma situação que já não vai mais acontecer. Eu sofri bastante na época do término do meu relacionamento, né, do meu casamento. Não tenho nenhum problema para assumir isso. Inclusive, gente, eu acho que uma das formas do porquê a gente demora tanto depois para se entregar a um novo amor, a um novo relacionamento, é que nós vamos sofrendo a prestações e porque a gente tem um orgulho de assumir para nós mesmos que aquele término nos afetou. Se a gente encara isso de frente desde o começo, a gente busca a ajuda necessária e supera, sabe? Então, foi justamente o que eu fiz e naquela época eu precisei muito de terapia. Inclusive, teve um momento da minha vida que eu precisei do apoio da psiquiatria, eu precisei de remédio para algumas situações. E esse acompanhamento profissional me ajudou muito. E aí que uma das coisas que eu aprendi em terapia é que todo vínculo emocional forte que a gente tem acaba mandando uma mensagem para o nosso cérebro como se aquilo fosse um mapa seguro da nossa vida. Quando esse mapa ele se perde, o nosso cérebro entende essa mensagem como um perigo, sabe? E não à toa a gente se sente tão perdido depois de um término e para algumas pessoas vão doer mais que para outras. Por esse mesmo motivo, alguns sintomas do término são físicos, como a insônia, mudanças no seu apetite, né? Às vezes você vai querer comer mais, às vezes você não vai ter fome nenhuma e vai ter que comer para simplesmente continuar existindo. Você vai ficar hiper focado numa coisa ou vai simplesmente perder o foco de tudo. Pode ter ali alguma mudança na sua autoimagem, na percepção que você tem de você mesmo. O cérebro realmente buga, ele fica desorientado.
E naquela época eu lembro da minha psicóloga me falar e me mostrar livros de antropólogos que diziam que o fim do amor, ele ativa na gente as mesmas áreas do cérebro que são ativadas de quando a pessoa está em abstinência química. Olha que loucura! Ou seja, tudo aquilo que você passa no final de um relacionamento que foi importante para você ou que alguém perto de você está passando, não é drama, é dopamina mesmo. Não é só o coração que sente falta daquilo que tinha antes, é o corpo também. A única coisa que a ciência não explicou ainda é por que a gente insiste em ficar escutando a mesma música de Fossas 38 mil vezes e ficar relembrando as coisas. Tal. Isso aí não tem explicação ainda. Então dói e no começo tem que aceitar essa dor. E muito disso talvez seja porque a gente cresce acreditando que o amor é um só, né? E aí quando ele acaba, meio que a gente se cobra muito no sentido de, putz, falhei. Tem alguma coisa errada em mim também. Só que o amor ele não é nem prêmio e nem castigo, é experiência. E algumas experiências simplesmente têm prazo, têm data de validade, a gente queira ou não. E muito disso tem a ver com essa cultura romântica que a gente vive, né? Que diz que o sucesso dos relacionamentos está no tempo de duração e não necessariamente na profundidade. E aí, quando o relacionamento acaba, a dor ela vem não só porque você perdeu essa pessoa, mas acho que muito dessa dor vem por perder aquilo que você imaginava para vocês juntos. É a perda de um futuro idealizado. Eu lembro que eu passei noites e noites pensando justamente nisso, não era nem na pessoa em si, era no que eu sonhei tal coisa, isso não vai se realizar, nossa, eu imaginava tal coisa pra gente, nossa, que pena, putz, e aqueles planos e aquelas coisas. É porque muito de mim, do tempo empregado naquilo, dos sonhos, das idealizações, das projeções, se foram. Alguns estudos de psicologia dizem que leva até 11 semanas para uma pessoa se sentir minimamente melhor depois de um término, mais adaptado, mais assim, ups, estou entendendo minha nova realidade. Então, amore, se você terminou ontem, por exemplo, ou hoje, pode ficar tranquila aí que vem para você algumas sessões assim de ataques ao chocolate, ao sorvete, algumas músicas e alguns choros. E tá tudo bem, o problema não é sentir, o problema é achar que a vida acabou ali, que acabou junto com aquela relação. E aí na sequência vem aquela tentação de tentar encontrar respostas. Para algumas coisas você vai ter, mas para outras simplesmente não tem. Às vezes não dependeu só de você, às vezes tinha o comportamento da pessoa envolvido. Tem a liberdade da outra pessoa também de querer terminar quando já não faz sentido. Tem sinais que a gente ignora? Tem. Mas tem outras coisas que não tem como adivinhar e às vezes não é necessariamente um erro em si o fim daquela relação. Às vezes foi só mesmo o final de um ciclo, deu o que tinha que dar. E agora vem uma verdade meio polêmica, mas que com o passar dos anos, com a maturidade, você começa a entender que alguns amores eles não foram feitos para durar. Alguns chegam na nossa vida só para nos transformar. Clichê? Pode até ser. Você pode até estar falando, nossa, Fê, mas que frase mais clichêzona. Mas é verdade. Em algum momento da sua vida você vai ter que aceitar isso. Nem todo mundo que aparece na sua vida é para ficar. Nem todo relacionamento amoroso, nem todo amigo, nem todo familiar. Verdades duras, mas muito reais. E aí tem aquela famosa etapa de que quando você está vivendo essa fase ali de se entender nesse término, de encontrar a sua nova rotina, de se encontrar, tem aquela etapa clássica em que você diz, quer saber? Nunca mais eu vou dar uma chance pro amor, nunca mais eu quero saber de namorar de novo, de me casar de novo, de me relacionar de novo. É da porta pra fora, se eu tiver com vontade de sair com alguém, ok, mas assim, relacionamento sério, não quero nunca mais. Todo mundo já falou isso algum dia ou ainda vai falar. Mas lá no fundo, esse nunca mais, ele não é real. Ele é defesa. Porque no fundo, lá no fundo, a gente quer amar de novo. A gente quer ser amado de novo. A gente só não quer sofrer do mesmo jeito. Tem que separar as coisas. E o medo de sofrer ele é muito genuíno, ele é muito válido. O medo nos protege realmente de ciladas, de coisas que nós devemos evitar. Só que a única forma também de amar novamente é querer correr o risco. A vulnerabilidade é realmente o preço desse novo amor. E para amar de novo, você não precisa apagar seu passado, esquecer o que te fizeram, as coisas ruins que te aconteceram. É talvez reprogramar o seu sistema amoroso, sabe? Resetear ele.
É entender o que você aprendeu e tudo aquilo que você não quer repetir. Sabe o que me ajudou muito na época que eu estava ali nessa de não vou me permitir amar de novo e blá blá, e com toda a revolta e frustração, que foi muito válido no caso. Mas sabe o que me ajudou muito? Foi pensar, foi o dia que assim eu já estava em paz com meu coração e pensei que não foi o amor que me fez sofrer, não foi. Na verdade, o que me fez sofrer foi tudo aquilo que aconteceu quando o amor já não estava presente na relação. E ter isso claro na cabeça me ajudou demais, porque o amor em si, ele não faz sofrer. O amor é o que todo mundo quer para a vida. O amor, ele só gera coisas boas. Acontece que muitas vezes a gente confunde apego com amor, a gente confunde dependência emocional com amor, a gente confunde pessoas tóxicas, narcisistas com amor. Às vezes o conceito de amor na nossa cabeça está bagunçado e às vezes isso vem também de todo um contexto de infância, de onde você cresceu, o que aconteceu na sua vida, os padrões que você repete. Por isso que a gente sempre acaba caindo nisso, né? Mas é muito real. Às vezes a terapia é o único caminho para a gente amar novamente, se abrir a essa possibilidade e se amar e amar o outro e ser amado por ele de uma forma saudável. Eu já sofri muito em relacionamentos amorosos, especialmente no anterior, porque o meu conceito de amor, gente, era completamente errado, era completamente bagunçado. E isso veio muito da minha criação, muito da minha criação. E assim, eu quero dizer aqui que eu tive os meus problemas com o meu pai. Meu pai é uma pessoa que eu mantenho um contato até hoje. Meus pais foram casados por 23 anos, se divorciaram, eu já era adulta. Mas assim, eu já tive essa conversa com meu pai, eu já tive essa conversa por anos com psicólogos, tá tudo bem, tá tudo resolvido, não tem polêmica por trás, mas eu preciso falar disso porque eu acho que muitas outras pessoas vão se identificar, inclusive mulheres. O meu conceito de amor em relacionamento, ele era muito confuso na minha cabeça e eu me permiti muitas coisas ruins porque eu não tive uma boa referência de amor masculino da paternidade. Meu pai era uma pessoa que recebeu pouco amor na vida, então eu fui aprender já aos meus 35, 37 anos que ele deu tudo que ele tinha e ele deu pouco porque ele recebeu pouco. Meu pai passou 23 anos morando com a gente, mas assim, ausente no que diz respeito a sentimentos, em saber demonstrar carinho, em saber principalmente como demonstrar carinho e ser uma referência positiva de amor para a mulher, né? Para filhas. Então, mulheres sabem muito bem o que eu estou dizendo. Quando a sua referência de amor masculino, principalmente vinda do seu pai ou da pessoa que te criou, ela não foi consistente, ela não foi transparente, ela não foi forte o suficiente, não te protegeu, não te cuidou, não te ensinou como lidar com as emoções. Era um tipo de amor, um tipo de relação que você tinha que estar a todo momento quase que se arrastando para ter minimamente a atenção daquela pessoa. Entre outras coisas que não vêm ao caso, você cresce dizendo que você nunca vai querer se relacionar com uma pessoa que tenha de repente as características dessa pessoa que te criou, mas foi a referência que você teve, tá dentro de você e sem perceber você repete esse padrão e escolhe essa pessoa em outros corpos. É muito louco e isso acontece muito com mulheres, principalmente com mulheres que não tiveram uma relação assim tão saudável com os seus pais no que diz respeito ao amor e isso as prejudica completamente. Quando eu entendi isso e quando eu fui atrás de me conhecer nesse lugar e de assumir isso para mim mesma, que não estava claro na minha cabeça, eu pensava que não tinha me afetado e aí eu fui entender de onde vinha, foi quando eu pude conversar com meu pai, foi quando eu pude perdoar o meu pai, perdoar para mim mesma e entender já como adulta qual era a minha visão de amor, o que eu queria para minha vida e sabe, literalmente escrever isso e mudar a página, escrever um novo livro e não buscar o mesmo padrão novamente. Com isso eu não estou dizendo que as outras pessoas com quem eu me relacionei não tiveram responsabilidades, que eu também não tive as minhas, mas assim, mudar o padrão, sabe? E eu acho que o medo de entrar numa nova relação, ele vai continuar existindo quando você não confia em você mesmo.
Porque no fundo, se você vai escolher de novo a mesma pessoa em outro corpo, o medo que você tem talvez não seja do amor, não seja de amar de novo, mas da sua capacidade de fazer boas escolhas. E às vezes, gente, é isso, a gente repete muitos padrões. A outra pessoa tem responsabilidade? Tem. Mas às vezes você está procurando o mesmo tipo de pessoa, a mesma coisa, você vai se entregar a alguém que vai te amar do mesmo jeito, que tem os mesmos hábitos, que tem a mesma forma de amar, muda uma coisinha ou outra e tal, mas no fundo você peca no mesmo lugar. E aí, a única forma de você se proteger é você se autoconhecer. Você não pode ser responsável pelo que o outro vai fazer, mas você pode ser responsável pelas conversas difíceis antes de assumir uma relação de verdade. Você pode ser responsável por saber exatamente o que você quer e o que você não quer mais, o que é inegociável para você, que mesmo que acenda aquela paixão, acenda aquela coisa de novo, você vai aprender a entender o que é puramente químico do que você realmente quer para sua vida. Então vai ter que rolar um trabalho emocional aí, entendeu? Porque se você não quiser se dar esse trabalho de autoconhecer, se você realmente não fizer um trabalho em você mesmo, de repente até com um profissional, um psicólogo e tal, se você não se der esse tempo, você vai começar a viver como se você fosse um celular que está ali com 10, 15% de bateria, onde você evita tirar uma foto, fazer um vídeo ou usar qualquer outro tipo de aplicativo, porque a qualquer momento aquela bateria vai te deixar na mão. E você não foi feito para viver no modo energia, porque isso não é vida plena. Você viver ali assustado, sem dar o próximo passo, sem fazer uma próxima coisa, porque você pode se frustrar novamente, ou não, até aqui eu chego, isso não é vida plena, isso não é o tipo de amor que você merece viver e nem o tipo de tratamento que você tem que se dar. Você precisa se permitir novas experiências profundas e maravilhosas de novo. Mas sem esse trabalho você com você mesma, não vai acontecer. E eu vou dividir aqui com vocês algumas coisas práticas que me ajudaram naquele período, que fizeram com que eu encontrasse de novo um novo amor e que me fizesse viver essa vida plena e muito melhor também. Já vou chegar nesse aspecto. Uma delas foi escrever. E esse caderninho falasse, meus amores. Naquela época, eu comecei a escrever tudo o que me doeu, tudo o que me frustrou, me decepcionou, mas principalmente as coisas que eu aprendi e as coisas que eu não queria repetir numa nova relação. Tanto minhas, onde eu errei, onde eu falhei, quanto aquelas que eu não queria assumir nunca mais que fizessem comigo. E escrevi. E é muito importante fazer isso no momento em que você está vivendo aquela dor, que você está vivendo aquele luto amoroso, porque eu sinto que o luto amoroso, depois que você supera, ele dá um tipo de amnésia, igual as mães relatam, da dor do parto. Ah, dói, mas passa um tempo e você esquece como foi. E aí quando você tem uma nova gravidez, você só vai lembrar de novo daquela dor quando você tem um novo parto. E meio que relacionamentos amorosos é isso. Se você não escreve sobre aquela experiência, se você não documenta de alguma maneira, você vai esquecer. E a nossa memória falha, por mais que a dor tenha sido presente, detalhes, nuances muito importantes a gente vai esquecer e corre o risco de repetir. Então isso fez muito bem para mim. Também me ajudou muito a resgatar quem eu era antes daquela pessoa. Quando você fica... Gente, me conta aí se vocês já viveram isso. Quando você fica muito tempo num relacionamento, ele termina e acho que uma das sensações de vazio maiores que existem é de você sentar, inclusive, para escolher um filme, uma série e falar assim, será que eu gosto disso? Ou eu assistia porque era um programa, uma programação ali, um hábito que eu tinha com essa pessoa. É o gosto dessa pessoa que me influenciou? Era eu cedendo a uma vontade dela ou é algo que eu realmente gosto? E aí você pode levar isso para várias coisas da vida, mas se permita pirar nesse sentido para você poder encontrar quais são os seus gostos como indivíduo. O que você realmente gosta, o que você não gosta, quais são as coisas que você quer fazer? Quais são as coisas que de repente você tinha vontade de fazer na época que você estava num relacionamento e que não dava porque você tinha que dedicar tempo também para aquela pessoa? Quais são os hobbies que você pode resgatar agora? O quanto da saída dessa pessoa da sua vida te liberou em agenda e que agora você pode preencher com coisas, nem que seja para você dizer, realmente eu não gostava, ou eu gostava disso com aquela pessoa e tá tudo bem também. E agora eu não quero fazer. Mas
Preencha a sua vida de alguma maneira. Vai buscar formas saudáveis e legais de fazer isso, mesmo sem ter vontade. Mesmo que nesse momento a sua vontade seja apenas chorar e comer chocolate o tempo inteiro e sei lá mais o que. Mas é pelo exercitar do amor próprio, em passar tempo com você, em namorar você mesmo, que as coisas vão começar a fluir. E eu também acho que é muito válido buscar novas fontes de afeto, sabe? Nem todo amor precisa ser romântico. E é até saudável você passar tempo sem um amor romântico antes de engatar em outro, sabe? Então, vai se dedicar mais tempo para os seus amigos. É que Fê, essa relação também levou com ela boa parte dos meus amigos, então tô me sentindo muito sozinho, muito sozinha. Eu super te entendo, vai por mim. Mas esse então é o momento de você se arriscar a ir para lugares onde você possa conhecer mais pessoas, a fazer novas amizades, a meio que de repente ali se juntar com um grupo de amigos que são de outros amigos, de outras pessoas. Vai buscar esses vínculos, vai passar tempo com seus familiares, mas essas formas de afeto são muito boas. Inclusive foi no final do meu relacionamento que eu decidi ter um animal de estimação, a ter uma companhia diferente dentro de casa. Existem outras formas de amor, por isso que eu falo para vocês. É que o amor só faz sofrer. O que faz sofrer é tudo o que acontece quando não existe o amor. Ter outros tipos de amor nessa fase, que não sejam românticos, vai te alimentar de um amor que é ainda mais essencial e vai fazer você descobrir o amor próprio. Agora, outra coisa muito importante que eu aprendi na prática é não romantizar a autossuficiência. Principalmente hoje, numa sociedade que fala que tudo você consegue por você mesmo, que você se basta. É muito importante reconhecer o nosso valor. É muito importante não depositar a nossa autoestima nos outros ou nas coisas. Super concordo com isso. Mas nós somos seres humanos e por ser seres humanos somos relacionáveis. Se você negar isso, você está negando a sua própria biologia, o seu próprio instinto, a sua matéria. Não tem como, nós somos seres relacionáveis. Inclusive tem estudos, e a gente já comentou aqui em outro podcast, que é um estudo inclusive feito no Reino Unido, tem até um ministério que cuida, o Ministério da Solidão por lá, que cuida disso, porque a solidão, a autossuficiência, ela diminui muito a nossa saúde, e inclusive ela pode ter um efeito no nosso corpo equivalente a fumar 15 cigarros por dia. Então, assim, nós somos seres relacionáveis, a solidão, ela faz mal, não amar novamente faz mal. Mas o perigo dessa autossuficiência é justamente o que bloqueia todas essas portas. Então, começa a se tratar, começa a ter outros vínculos amorosos que não sejam românticos e começa a se dar espaço realmente para conseguir pessoas. Porque quanto mais você repetir para você mesmo que você não quer amar novamente e que você não precisa de pessoas, você já sabe em quem você vai se converter, né? Naquela pessoa amarga que você já conheceu alguma vez, naquela pessoa que só fala que relacionamento é ruim, naquela pessoa que quando alguém conta que tá amando novamente, ela já vem frustrar os planos, ela já vem com toda a energia e carga negativa, porque provavelmente é uma pessoa que não se permitiu amar de novo e se você entra para conversar com ela, ela não está 100% feliz. Uma fase sozinho, super apoio, acho que todo mundo deveria viver. Se decretar completamente sozinho, para sempre, cuidado. Eu não conheci até hoje uma pessoa que tenha tomado essa decisão e que lá no íntimo dela, ela seja 100% feliz. E aí vem a grande pergunta, como não se fechar, como se dar uma nova chance? Você não vai encontrar essa resposta de cara, inclusive, como eu já falei aqui, vai ter aquele período em que você vai precisar passar tempo com você mesmo e estar sozinho, isso é perfeito, importantíssimo. Só não transforme uma fase num estilo de vida, porque o seu coração vai sentir falta. E para mim funcionou muito aceitar o risco. Eu já tinha amadurecido, já tinha entendido quais eram meus padrões de repetição em relacionamentos que eu queria evitar. Eu já tinha entendido claramente o que era inegociável para mim. E a gente muda, né? Os relacionamentos, principalmente aqueles que nos decepcionaram ali, que causaram feridas profundas, eles nos ensinam muito. E nos ensinam, inclusive, a como nos amar. Então, quando eu me senti pronta, eu entendi também que, assim como tudo na vida, a única forma de eu saber se vai dar certo é correr o risco.
A única forma de saber se determinado trabalho, se eu sou capaz de fazer aquilo e de ser feliz naquela empresa e de crescer e corresponder às expectativas é correr o risco. A única forma de saber se eu vou ser feliz morando fora é me dar a chance de morar e me experimentar nessa nova cultura. E daí você pode levar isso para várias coisas da sua vida que você tem medo. A única forma de ser feliz no amor é se permitir amar de novo e entender que vai ter o risco de novo de não dar certo. Chega um momento na vida que é importante entender que relacionamentos eles correm o risco de terminar, é uma aposta. Vai diminuir muito isso, entender e conversar num princípio que eu acho que são conversas que nós não temos quando assumimos relações ou relacionamentos muito jovens. São aquelas conversas difíceis do tipo, amigo, ó, esse é meu passado, essa é a minha história, é o que me trouxe até aqui a te encontrar. Esse é o tipo de coisa que eu não quero mais, esse é o tipo de coisa que eu estou esperando para minha vida. É ter conversas claras, porque aí também você já não perde tempo e dá meio que uma situada, entende o que a outra pessoa quer. É mais difícil, você começa a colocar alguns filtros, mas você também tem menos chances de se frustrar. E aí eu acho que a gente tem a chance também, né, de ir praticando essa vulnerabilidade aos poucos, né? Você vai se entregando aos poucos e não com aquela intensidade inicial de uma vez. Vai aos poucos, não para deixar também a outra pessoa lá sem saber em onde ela está se metendo, até onde ela pode ir, o que ela pode assumir, se ela está numa relação de verdade com você ou não. Não dá também para brincar com as pessoas. Lembre-se sempre que muito provavelmente você terminou o seu relacionamento anterior por decepções ou porque alguém te feriu. Então não seja agora o vilão para alguém. Né? Lembre-se sempre daquela frase, não faça com os outros o que você não quer que faça com você mesmo. Então, ser adulto e ter conversas claras já no início evita também que você agora não seja essa pessoa tóxica para alguém e para que não te machuquem. Redefinam também o que é dar certo, né? Às vezes não é porque terminou, como eu falei aqui, que é fracasso. Eu tenho aprendido muito na vida que cumprir um ciclo muitas vezes já é sucesso. Às vezes tem relacionamentos que eles vão durar mesmo, um tempo menor, às vezes é para desbloquear alguma coisa em você. Eu acredito muito em missões em cada pessoa, em aprender com elas, sabe? E conheça os seus padrões, identificar o que te atrai, qual era o denominador comum em todas as pessoas que de alguma maneira deixaram uma ferida no seu coração, é o que vai fazer você se tocar e falar assim, pô, no meu caso, né? Pô, Fernanda, de novo isso aqui? Uma das coisas que tem dado muito certo no meu casamento atual, muito certo, foi que, primeiro, essas conversas difíceis desde o primeiro dia, gente. Uma coisa que eu tive com o Beto, falou assim, ó, é isso aqui que eu espero, é isso aqui que eu passei, é isso aqui que eu não quero, isso aqui é o que eu me tornei, isso aqui é o que eu quero melhorar, blá, sabe? E da parte dele também. Mas foi o fato de eu ter me permitido pela primeira vez me dar a chance de me relacionar com uma pessoa que eu não teria escolhido porque fugia completamente dos padrões que eu exigia para mim antes. Desde, primeiro, não era brasileiro, era estrangeiro, eu sempre me relacionei com brasileiros. Não vinha de um grupo de amigos meus, a gente não tinha nenhum amigo em comum. Todos os meus relacionamentos anteriores, eles foram apresentados por amigos meus ou porque estavam entre os amigos em comum. Ele também não estava em nenhum lugar que eu frequentava, não era do meu trabalho, não era da minha igreja, não era... Veio de uma situação totalmente à parte e paralela, assim. Ele não tinha nem fisicamente e nem socialmente e nem várias outras coisas. Ele não tinha denominadores comuns que estavam nas minhas relações anteriores, não tinha preferências nem físicas, nem qualquer outra coisa assim. Sabe aquela coisa assim que te desperta inicialmente para uma química e que te amarra ali? Não estou dizendo que química não é importante. Nós temos química, mas não foi a única coisa, a diferença de relacionamentos anteriores que me prendeu inicialmente, sabe? Então eu me permiti muito mais ir conhecendo ele e ir construindo essa relação, e isso me fez perceber que todos os valores, todas as coisas que eu buscava numa pessoa, a maioria delas, se não todas elas, ele tinha. E foi isso que fez construir uma química verdadeira e um amor verdadeiro. Ao contrário do que eu vinha repetindo até ali, onde a química vinha primeiro, onde algumas preferências físicas, emocionais, sociais, financeiras,
etc., vinham antes mesmo dos meus valores, de coisas que eram super importantes para mim e que eu não era consciente até então. Eu achava que todos os meus relacionamentos anteriores priorizavam os meus valores, priorizavam aquilo que era importante para mim, mas muitas vezes não foi assim. Então, mudar o padrão, a repetição de padrão, se dar esse tempo de se fazer essa análise e ir conhecendo a pessoa aos poucos, mas deixar muito claro desde sempre o que você quer, vai fazer, acredita em mim, você não repetiu uma cilada. Não estou dizendo com isso que eu não corro o risco do meu relacionamento terminar. Luto todos os dias para que isso não aconteça. Existe uma dedicação nossa de fazer dar certo e a gente ama o que a gente tem, mas é o que eu disse. Relacionamento sempre vai ter uma aposta. Em algum momento da minha vida eu aprendi que é assim. Mas a probabilidade de que seja um fracasso é muito menor. Porque realmente eu aprendi que a pecinha por detrás desse relacionamento, que no caso a pecinha sou eu, precisava de reparos, sabe? E uma determinação, assim, uma frase que ficou no meu caderno, assim, que naquela época eu escrevi, que eu considero muito inspiradora e quero dividir com vocês, que tá aqui, é a seguinte: dê ao ex o poder de ser ex. Gente, terminar pode ser muito fácil, terminar uma relação. Tudo bem que às vezes a gente posterga essa decisão, tudo bem que tem o sofrimento, né? Toda aquela coisa que a gente já sabe, mas ainda assim, terminar pode ser, entre aspas, fácil. Difícil mesmo é fazer com que o seu ex já não decida nada na sua vida. Por isso que eu coloquei essa frase: dê ao seu ex o poder de ser ex. Porque se essa pessoa já não se relaciona com você, mas todas as vezes que você pensa em se abrir a um novo amor, você fica pensando em tudo que sofreu nessa relação anterior, em tudo que você passou, etc. E aí você fala: não vale a pena, não vou me dar essa chance. Indiretamente, você está dando poder a este ex de decidir o seu futuro. Então, assim, já nem preciso me alongar aqui para falar que isso não compensa, né? Então, assim, se vai tirar essa pessoa da sua vida, tira de vez, não dê nenhum poder a ela. Bom, a essa altura da conversa eu já deveria fazer o quadro Lembrete, que é onde eu indico por aqui livros, músicas, filmes, documentários, enfim, que possam te ajudar com este tema. Mas a verdade, gente, é que hoje eu não tenho nada para indicar, porque quando se trata de superar um amor e dar a chance para um novo amor, é você com você mesmo, suas próprias vivências, um pouquinho de autoconhecimento, um pouco de terapia, mas é passar tempo com você. Não tem nada do que eu possa te indicar aqui de forma literária ou com outros formatos que te ajude mais do que passar tempo com você mesmo e não repetir padrões. Então eu quero encerrar essa conversa como a sua voz do futuro, para te garantir que existe sim vida depois do fim. E essa vida ela não começa depois que você esquece essa outra pessoa. Ela começa quando você lembra de si mesmo. Alguns relacionamentos terminam, mas o amor, este amor assim como força vital, que é o que dá um impulso de viver, ele segue vivo dentro da gente. E uma hora ele vai querer sair de novo para viver coisas novas. Não tem como fugir disso. E fugir disso não é saudável. Então entenda que a dor de uma decepção, ela não tem que ser uma sentença para a sua vida. É só um lembrete de que você tentou e que existem coisas que precisam ser corrigidas, seja em você ou naquela pessoa do passado. E principalmente que uma nova relação tem uma nova história, uma nova pessoa para compor tudo aquilo ali e que às vezes o que você passou significa que é a história daquela relação e não necessariamente que vai ser uma série da sua vida com uma segunda temporada que repete o mesmo roteiro. Tem uma frase clássica que diz, né, que às vezes você vai se relacionar com o amor da sua vida, mas com quem você termina mesmo é com o amor para a sua vida. Se bem eu já entendi a diferença dessas frases e concordo, eu acho que a gente tem que agregar aí um componente muito importante, mudar um pouco a situação no sentido de sermos nós mesmos os amores da nossa vida. Seja você a mulher da sua própria vida, o homem da sua própria vida. Porque quando você se torna o amor da sua vida, você não espera ser salvo novamente por ninguém, você se acolhe. Você não fica pedindo permissão para ser amado ou você não fica esperando uma nova pessoa. Você se permite amar novamente e abrir um espaço na sua vida para que outra pessoa entre. É completamente diferente.
E aí, quando essa pessoa maravilhosa chega, essa nova pessoa chega, ela não chega para preencher um vazio. Ela chega para compartilhar abundância mesmo. Ser o amor da própria vida não te afasta de amar de novo. Ele te liberta para você amar melhor. E acredita em mim, você aprende a amar melhor. Você aprende a se relacionar melhor. Você aprende a ser melhor para o outro e para você mesmo. E dessa forma você não perde o que é seu por natureza, que é você mesmo, os seus valores, os seus propósitos e aquilo que você acredita como amor para sua vida. Quando a gente aprende o que funciona pra gente, quando a gente aprende a ser feliz na própria companhia, quando a gente não repete padrões, o amor, na forma como a gente conhece e vem se decepcionando, ele deixa de ser uma necessidade e passa a ser cura e agora passa a ser também uma escolha. Amar novamente passa a ser uma escolha. E tome o cuidado de perceber quando um amor tranquilo se aproximar. Talvez você esteja muito acostumado a muita adrenalina, a muita confusão ou a tantas adaptações para fazer dar certo, que quando o amor chega tranquilo, no tamanho que está acomodado ali, quando você não precisa fazer muita coisa, quando não exige tanto esforço, apenas o querer e a vontade de dar certo, talvez você acredite que isso não é amor. Talvez você ache que realmente aquela relação não tem a adrenalina ou algo que você esteja acostumado. Tome o cuidado de perceber que você não está viciado em problemas. Amor tranquilo não é menos amor. Talvez seja o amor da maturidade mesmo. E quando você perceber a bênção de um amor tranquilo, você vai estar preparado e sem nenhum medo para amar de novo. Eu espero que essa conversa tenha feito muito sentido para você. Me conta aqui o que você achou. Eu vou adorar saber em que etapa você está, se é a de dor, se é a de decisão de terminar, se você já está vivendo um novo amor, como tem sido tudo isso para você. Eu vou adorar saber. E como você já sabe, a gente se encontra no próximo rabisco de anotações meio soltas, meio loucas, mas que acabam fazendo sentido quando a gente conversa por aqui. Tchau, tchau!